Boa noite a todos. Que o Senhor possa nos abençoar, nos dar a sua graça. Nós estamos em 3 pregações, desde domingo passado. Nós pregamos dos discípulos de Jesus e os anticristos. Usamos 1 João, onde João diz: filhinhos, o tempo se aproxima, porque o anticristo vem e já há muito anticristos. Ontem nós pregamos sobre o pecado. Nós procuramos distinguir para os irmãos entre a diferença de quem peca eventualmente pela fraqueza da carne e do pecador titular, aquele que tem o hábito de pecar. Hoje, nesta noite de domingo, nós vamos trazer o mesmo rumo da mensagem, que é sobre seguir Jesus. Quem segue Jesus? Nós estamos hoje no dia 23 de dezembro. Hoje essa igreja comemora, ou pelo menos agradece a Deus, pelos seus 57 anos. Temos uma irmã aqui também que completa no dia de hoje, 57 anos de organização nessa cidade, pregando o Evangelho, no dia 25. Que Deus abençoe a irmã, abençoe todos nós. E o que eu quero dizer para os irmãos é assim: como nós estamos nessa data do dia 23, depois de amanhã é a grande festa do Natal dos homens. A maioria das igrejas, nesta noite, já está se preparando para uma grande festa para comemorar um suposto nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, nós vamos continuar nesta linha, neste rumo nosso, te preparando, meu irmão, para a vinda de Jesus no meio das aflições. Então, nós não vamos te preparar para uma festa, para uma cantata, para fazer uma árvore aqui, ou para fazer luzes resplandecentes na igreja. Espero que nos seus lares você também não faça esse hábito. Mas hoje nós vamos falar de continuar seguindo Jesus. Nós falaremos do Salvador Jesus, que também um dia nasceu, foi menino. Aos 12 anos foi para Jerusalém, seus pais esqueceram ele lá. Depois foi moço, homem formado. E nós vamos comentar deste Jesus, nosso Senhor e Salvador, aquele que Ana e Simeão honraram no nascimento, quando eles disseram: nasceu o Salvador. Vamos falar do Salvador, Jesus o Salvador. Em Lucas 3:23, e o mesmo Jesus começava a ser quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José e José de Eli. Depois dessa data, Jesus ainda completou mais 3 Páscoas. Por isso que é considerado que Jesus deve ter sido crucificado com 33 anos. Nós falaremos das condições, e elas são 2, que possamos estar diante do Senhor: seguidores do Mestre ou não seguidores. Não seguidores são aqueles que podem ser nominais. Como vimos semana passada, seguidores nominais não autênticos são anticristos, ainda que tenham uma aparência, quando Paulo diz à igreja de Corinto, que eles conseguem se transfigurar em ministros da justiça. Transfigurar, como nós falamos para a igreja, é fazer melhor que o próprio que é discípulo, na aparência. E também Paulo diz que transfiguram-se em apóstolos de Cristo. Então, para que nós possamos ser discípulos do Senhor, nós vamos ler, é necessário perder valores humanos. Sempre devemos lembrar que devemos perder valores humanos. Muito além do querer, do desejo de querer ser cristão, muito além de boa vontade, de uma bela filantropia, do exercício religioso fiel,
de uma bondade entre os homens, dos princípios que recebemos do berço, das excelentes e bondosas obras que, porventura, podemos e devemos fazer, entre outras disposições humanas, que apenas acumulam para o homem e se resguardam aqui. Em Lucas, primeiro texto, capítulo 18, num encontro com Jesus com uma certa pessoa, e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, nenhum, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele, este príncipe: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. Enquanto Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. O que Jesus estava propondo para ele era fazer uma transferência de tesouros. Ele despojar desses tesouros que ele tinha aqui na terra, repartir com os pobres, e então aí adquirir um outro tesouro no céu. Depois de efetuado esse ato, Jesus falou: depois você vem e me segue. Mas ele ficou triste, porque ele era rico. O fato dele ser rico implicava que ele tinha muito amor à sua riqueza. No segundo texto, no mesmo livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 em diante, ora, ia ter com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. No primeiro texto, um príncipe, agora uma grande multidão. Se alguém quiser vir a mim, e não aborrecer seu pai, mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a sua própria vida, no sentido de aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 33, nós vamos ler todos juntos. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler mais forte? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Amém. Jesus disse a um príncipe, Jesus também disse a uma grande multidão, e esta palavra também ele diz a nós. Renunciar tudo quanto tem. Seguir Jesus necessariamente e obrigatoriamente vai te causar aborrecimentos. Vai ter que levar a cruz e renunciar tudo quanto tem. Jesus procura estes tais dispostos seguidores. Amém? Os seguidores discípulos devem ser aborrecedores de si mesmos. Não pode contentar-se a si. Inclusive, no seu entorno íntimo, como nós vemos 14, 26. E não aborrecer seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida. Novamente, não pode ser meu discípulo. Entendido, irmãos?
entendido para todos nós, para o príncipe, para uma multidão há 2000 anos atrás e para nós nesse grupo aqui nesta noite. É necessário desprover de tudo, renunciar posses e desejos, não carregar mais valores pessoais, e esses então se tornam carregadores da cruz de Cristo. Saber e praticar mandamentos desde a mocidade, ser bom filho, ser boa pessoa, bom pai, boa mãe, não credencia ir avante com ele. Qualquer bagagem boldosa não serve de passaporte. Bondade acumulada do passado deve ser extirpada, anulada. A cruz é suficiente para começar do nada. Todo passado, por melhor que já foi, ele vai ser invalidado para ser discípulo do Senhor. A nova vida, nada do homem tem importância. A vida anterior é morta, e na nova vida não se comporta coisas velhas. É como pôr um remendo novo numa roupagem antiga. A rotura vai ser maior que a anterior. Não vale a pena nem tentar. Não vale a pena nem fazer sorte, porque este caminho do discipulado, este caminho de seguir Jesus, só tem ida, não tem passagem de volta, porque quem carrega a cruz, carrega para o Calvário. A procura do Senhor deve ser voluntariosa, disposta, e padecedores comprometidos com o Salvador, padecedores que possam passar por agravos físicos, morais, de solidão, sabendo que todos estes sofrimentos, estas aflições, não serão em vão. Romanos 8:17, Paulo diz, segunda parte do versículo: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. O caminho de quem padece hoje, final, é o caminho da glorificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Jeremias diz, eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Amém? Agora o único que pode julgar nossas causas, direcionar nossa vida, não precisamos mais fazer justiça, agir com as nossas próprias mãos. Então agora nós temos que entregar nas mãos do Senhor aquele Jeová Sidekenu, que é o Senhor justiça nossa. Amém? A oportunidade da justiça de Deus aos homens chegou através do arrependimento. Em Mateus capítulo 4, a partir do verso 16, Jesus começa a estabelecer seu povo, a sua igreja. O povo que estava sentado nas trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra do vale da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A igreja deve permanecer anunciando o arrependimento e a chegada do reino dos céus há 2000 anos através da mensagem de Jesus e a sua volta, a qual nós aguardamos. Amém. Quero dizer a você nesta noite que sem arrependimento verdadeiro, genuíno, para seguir Jesus, renunciador de tudo, vai ser entediante, vai ser cansativo até ouvir a pregação do Evangelho. Vai ser um enfado, mas ainda pior, será um esforço inútil, quando apenas é um esforço e uma dedicação pessoal. Devemos ler, ouvir e orar, cantar, salmodiar ao Senhor com alegria e júbilo no coração. Amém, irmãos? Paulo diz aos Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 16,
mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: quem é que deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Continua Jeremias: mas digo, porventura não ouviram? Sim, claro que ouviram, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Amém por Isaías ter profetizado, porque chegou até nós. Se não dão crédito, o evangelho da cruz leva tédio aos ouvintes. Deve ser muito difícil mesmo, não atende os desejos de cada um, aqueles que ainda não renunciaram tudo quanto têm, e se não houve renúncias pessoais, não tem como seguir Jesus. A igreja do Senhor e a pregação do evangelho deve ter uma sintonia espiritual no poder do Senhor, no Espírito Santo do Senhor. Expor Jesus na manifestação da palavra é atender o apelo do Espírito Santo que está entre nós, no nosso meio. É abastecer os seguidores de Jesus com a fonte pura e sublime para suprir cada necessidade de cada um de nós. O falar e praticar deve ser uma só expressão de Cristo. Amém? Amém. Jesus Cristo deve ser o centro da igreja, o cabeça da igreja e o Senhor das nossas vidas. Assim, tudo que vem dele acontece na presença dele. Assim, tudo que vem dele acontece no nosso meio, na presença dele. O alimento deve ser distribuído e deve vir e sempre ser distribuído. Não pode ser negado. Ato de igreja leal, de lealdade. O evangelho deve ser sempre pregado, anunciado. Examinai as escrituras, porque dela cuidais de mim ter a vida eterna. Nunca adulterar, nunca manchar, porque então nós estaremos apostatando. As 7 igrejas do Apocalipse receberam advertência, e as contemporâneas dos dias de hoje não estão isentas das advertências. Basta obedecer. Conferimos onde acertamos e onde erramos na base das Escrituras, na instrução do Espírito que nos dá a sabedoria e o conhecimento para podermos falar e andar no Senhor. Amém. Foi o que ele fez aqui no seu breve tempo entre nós. Deu exemplo para ser seguido. Delegou responsabilidades, irmãos. Responsabilidade aos pregadores, responsabilidade à sua igreja e responsabilidade às ovelhas. Na incumbência responsável e cuidadosa dos apóstolos, anunciadores primitivos do evangelho, e nos dias de hoje, os mensageiros pregadores. Romanos 10 e 15, Paulo diz: e como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem as alegres e boas novas. Amém? Essa é a palavra alegre de boas novas que você ouve neste momento. Tudo para honrar, tudo para louvor e glória daquele que nos salvou, para nos preservar nesta nossa caminhada até a sua volta. Amém? Amém. Não podemos deixar de lembrar, só estamos ainda aqui, porque Jesus vai voltar. Amém? Amém? Você, meu irmão, está neste mundo, você, meu irmão, está sentado neste banco ainda, ouvindo a palavra de Deus, é porque Jesus vai voltar. Se ele não fosse voltar, nós não estaríamos mais aqui. Por causa disso, irmãos, a igreja deve ser fomentadora da comunhão do corpo de Cristo. Seja grande ou pouco número, deve ser unido, e nunca, jamais, para satisfazer desejos e satisfação pessoais. Paulo, na sua primeira carta, 1 Coríntios 1:10, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. A igreja do Senhor, ela deve estar unida, ela deve sempre convergir, não divergir, ela deve buscar orientação, instrução, correção, exortação e encaminhamento na palavra do Senhor, unicamente. Amém, irmãos? Assim nós vamos esperar Jesus, assim nós vamos estar no Senhor. A igreja é lugar de recuperação de irmãos, de instrução de irmãos. Aqueles que são fracos, aqueles que estão desviados, aqueles que estão doentes. Na verdade, irmãos, a igreja é uma grande ajudadora, é um grande hospital da fé, de cura e preservação do povo de Deus. Amém. Veja o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Existe hoje alguém aqui na igreja aflito? Ore. Está alguém aflito? Ore. Está alguém entre nós aqui contente? Cante louvores. Está alguém entre nós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Amém? Ungindo com azeite a presença do Espírito Santo na igreja. E a oração da fé salvará o doente, o Senhor levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Amém, irmãos? Amém. Hoje à tarde, quando estávamos visitando o irmão João, a médica me disse: esse homem veio no hospital para morrer. É seu parente? Eu falei: não, é meu irmão da igreja, mais que um parente. Então houve uma intervenção. Vocês oraram por ele. E o irmão Nilson lembrou: ontem à noite o irmão João estava aqui, nós oramos por ele. Ele pediu oração pessoalmente por ele. Você crê que o Senhor salva o doente? Que nos livra de situações que muitas vezes poderíamos nem estar mais aqui? Sabia que, irmãos, através das orações da igreja, pode ser que alguns de nós nem estaria mais aqui sentados nos bancos ouvindo a palavra de Deus. Pode ser que nossas famílias não estariam preservadas como estão hoje nesse mundo perdido. Pode ser que filhos de alguns de nós poderiam estar na luta contra a droga, no caminho da morte, mas a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém. Precisamos crer mais, objetivar mais nossas orações com rogos e clamores ao Senhor. Porque como nós não participamos das coisas do mundo, renunciamos tudo quanto tínhamos, e hoje nós estamos exclusivos ao Senhor, então Ele nos livra do mal. Amém. Amém, irmãos? Porque diz Tiago que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, isto é, os mesmos defeitos. E orando pediu para que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, com as mesmas paixões das nossas naturezas. E o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Assim como o Senhor atendeu Elias, pode atender você, meu irmão. Irmãos, versículo 19, se algum dentre vós tem desviado da verdade, ou alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma, e cobrirá uma multidão de pecados. Cobrir, meus irmãos, é um sobretudo. É quando as asas protetora da mãe ave protege os seus filhotes. Assim o Senhor faz por nós. Assim é o comportamento daquele que traz de volta ao aprisco do Senhor uma ovelha perdida. Um homem tinha 100 ovelhas, uma escapou e fugiu. Deixou as 99 e foi atrás de uma até encontrar, e voltou todo alegre. Assim deve ser a igreja, assim deve ser conosco. Sábado no culto, depois do culto, nós fizemos um desafio para a igreja: recuperar perdidos, recuperar desviados, recuperar filhos que não estão vindo à igreja, recuperar irmãos que não são fiéis mais à igreja, como eram antigamente, perder o primeiro amor, talvez como Éfeso.
Se Éfeso perdeu o primeiro amor, uma igreja, porque um irmão ou outro não pode perder o primeiro amor. Mas o Senhor fala, volte, volte. Nós devemos ser os vetores de trazer e recuperar ovelhas do Senhor. Amém, irmãos? A igreja tem compromisso, a igreja tem dever. Assim, a igreja unida no Senhor cuida de unidades. Uma ovelha, seus membros são discípulos do Senhor. Igreja nessa atuação, ela é obediente, ela é do Senhor. Amém? Como Paulo diz no começo da carta de 1 Coríntios, a igreja do Senhor é um grande centro de recuperação e preservação de discípulos no Senhor. Uma igreja que não busca seus interesses pessoais, como relata Paulo aos Filipenses, prometendo enviar Timóteo, e o retorno do adoentado Epafrodito para cuidar do estado dos líderes individualistas. Filipenses 2:1, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo. Porque aquilo que nós deixamos para trás, pode ser que nós estamos vasculhando para pegar, agregar de volta. Jesus disse, aquele que vem após mim, que toma a mão do arado, não pode olhar para trás. Irmãos, quem olha para trás é mulher de Ló, não discípulos do Senhor. Amém? Amém. Quem olha para trás vira sal. Quem olha para Sodoma e Gomorra não tem compromisso com o Senhor. Pode estar indo no caminho, mas o coração está para trás. Paulo diz, eis que deixei tudo para trás e sigo avante. O povo de Israel saiu com a mão forte de Deus através de Moisés. Caminhavam para a terra prometida, mas o coração deles estava no Egito. Quantas igrejas? Pode ser que estão tomando o nome do Senhor, indo para o caminho certo, mas o coração está voltado para trás. Pegou o arado e olhou para trás. Então é um declínio, é declinar de momentos melhores. Amém, irmãos? Que isso não aconteça entre nós. A primeira manifestação evidente de que não segue mais Jesus é quando volta a cuidar de interesses pessoais. Já viu alguém dizer, de agora em diante, vou cuidar da minha vida? Você já falou isso? No momento de muita tristeza, no momento de insatisfação, de revolta, porque você fez e talvez alguém não te deu valor. Nem é necessário fazer para ter valor, porque quem nos dá é o Senhor. Amém. Nós não devemos buscar glória e contrapartida nenhuma neste mundo. Falamos isso para a igreja. Mas, enfim, pode ser que num momento ou outro, de uma certa dor, de uma certa insatisfação, nós podemos ouvir ou podemos dizer, de agora em diante vou cuidar da minha vida. Essa é uma declaração de abandonar Jesus. Porque quem cuida da sua vida, está cuidando dos seus interesses. Não deixou tudo, não renunciou tudo para seguir Jesus. Cuidado, meu irmão. Você pode às vezes falar isso na sua casa, no momento que a família tem alguma turbulência. Pode ser que você fale isso na igreja, quando a igreja tem algum problema. Pode ser que você fale isso no seu serviço. Pode ser que você fale no seu íntimo. Cuidado com certas declarações. A palavra nos diz que tudo que o homem fala vai ter que dar conta no dia do Senhor. Devemos evitar falar e pensar besteiras, palavras infrutíferas, palavras derrotadas que vêm a murmuração. Cuide-se disso. Sempre que há uma proposta de cunho individual, não é de Cristo. Não houve renúncia, ou está buscando coisas que um dia renunciou. Quando abandona seguir Jesus, volta aos interesses próprios, perde o mais precioso, a presença do Mestre, a comunhão com Deus. Amém. E olha, irmãos, não é difícil acontecer um cenário desse, desde que nós fraquejamos, desde que nós perdemos o interesse e destituímos de seguir Jesus e buscamos outras opções. Olha, mas Jesus nunca cedeu e nunca vai ceder aos apelos dos homens. Podemos pegar os nossos textos iniciais e dizer para você,
num paralelo para finalizar esse sermão. Você pode interessar pela vida eterna e perguntar o que deve fazer para entrar na vida eterna. Tem interesse e pergunta. Às vezes passamos numa loja, temos interesse por um produto, o que nós perguntamos, a primeira coisa é quanto custa? Quanto custa esse sapato? Depois que alguém te dá o preço, você vai ver se pode. Olha, irmãos, quando nós olhamos para Jesus, nós nos interessamos por Ele. Então, o que nós devemos perguntar, como aquele jovem, aquele príncipe rico? Chamar Jesus de bom. Você pode saber os mandamentos. Você pode saber de muitas coisas, como nós lemos em Lucas 18. Você pode fazer tudo isso desde sempre, desde menino. Mas Jesus diz no versículo 22 do capítulo 18, ainda te falta alguma coisa, ou te falta uma coisa. Se alguma coisa mais importante na sua vida, doe, reparta e desligue dela. Aquele príncipe, o mais importante era a sua riqueza, ele não conseguiu desprender da riqueza. O que te prende? Qual é a única coisa, talvez, que ainda falta para seguir Jesus? No segundo texto, Lucas 14, quem quiser seguir Jesus, obviamente, vai aborrecer muita gente, a começar dos mais íntimos e terminar em você, para poder ser discípulo do Senhor. Depois tem que tomar a cruz e levar a cruz e ir em direção de Jesus, para poder ser discípulo do Senhor. Amém. Ontem nós lemos em Marcos 8:34, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, isto é, atrás de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vai atrás, siga Jesus. Deve renunciar tudo quanto tem, para poder ser discípulo do Senhor. Amém? Amém? Amém. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1:13. Só a nulidade do eu pode dar início para o caminho do arrependimento verdadeiro que João Batista veio anunciando lá do deserto, completo em Jesus, efetuado nos seus filhos discípulos. O poder do discipulado vem de Deus e não de nós. Amém? Amém. João anunciou Jesus, Jesus se autoproclamou o Salvador. Agora nós, discípulos do Senhor, proclamamos e anunciamos Jesus. Porque nós não nascemos da vontade da nossa carne, nem da vontade de qualquer coisa humana, do homem, mas de Deus. Para terminarmos a pregação de hoje, de quem você é nascido para poder ser discípulo do Senhor? Aqueles que são verdadeiros discípulos do Senhor, nasceram de Deus, amém? Pela morte de seu Filho na cruz. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa segunda-feira para todos nós e uma semana em paz. Amém.